Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Rezende, se você não me conhece, e como eu disse no vídeo anterior, voltei a fazer os meus vídeos reflexivos aí para levar para você um pouco de reflexão sobre o significado da vida, das coisas, da existência. E fiquei um tempo sem fazer esses vídeos porque minha vida passou por várias mudanças, entre elas saí do Brasil. Atualmente estou aqui na Flórida e experimentando aí o que a vida tem de interessante para me mostrar. E estou aqui com a minha família e eu acho que esse momento é um momento de bastante reflexão, justamente porque está tudo parado, né? A gente está vivendo agora esse momento de pandemia em que todos ou quase todos foram obrigatoriamente parados. E querendo ou não, agora nós temos que sair do ritmo que a gente estava antes, e isso faz com que a gente reflita mais sobre as coisas, porque quando a gente está no ritmo, quando a gente está no fluxo do sistema, a coisa mais difícil que tem é a gente parar para refletir sobre as coisas. A gente se envolve com a vida de tal maneira, a gente é tomado, a gente é possesso de tal maneira pela lógica, pelo espírito do nosso tempo, que o que tem de mais difícil é a gente parar para refletir. Nesse momento o mundo inteiro praticamente está parado, então eu acho que não tem melhor momento para a gente refletir do que agora. E indo direto ao ponto, eu queria falar um pouco sobre a escravidão humana e o canibalismo dos Tivis. Eu estava lendo sobre os Tivis, que é um povo africano, e eles têm diversas histórias que eles, de algum modo, acreditam em que os indivíduos mais proeminentes da sua sociedade, os mais poderosos, são aqueles indivíduos que têm um coração forte, ou seja, aqueles indivíduos que têm mais carisma, aqueles indivíduos que conseguem fazer outros se submeterem a eles. No entanto, para se tornarem assim, a maioria deles come carne humana, é o que eles acreditam. E essa é uma crença difundida por muitos povos, né? Entre os vikings também e entre outros povos. E eu acho muito interessante essa análise. David Graeber pega esse ponto para fazer também uma reflexão a respeito do fato de que todos os povos têm as suas histórias, suas lendas urbanas, e obviamente que não necessariamente elas sejam verdadeiras, mas elas refletem aspectos da vida social do qual ninguém quer, de um certo modo, encarar, mas do qual a gente também não consegue deixar de falar a respeito. Então, por conta disso, a gente cria lendas urbanas, né, como filmes de terror e medos em geral, e para, de algum modo, expressar uma realidade social com uma outra capa. Que capa seria essa, né? Por que os Tivis e outros povos acreditavam, ou ainda acreditam, né, que existe canibalismo por parte dos poderosos? É só a gente parar para analisar a relação que os poderosos estabelecem com os dominados. E a gente vai ver que existe muito de canibalismo, não literalmente, né, mas um canibalismo social dos mais poderosos em relação aos dominados. Isso é muito interessante porque a gente pode encontrar isso em diversas épocas da história. Isso não ocorre de agora, né? Não é o sistema capitalista que é um sistema devorador, né? Qualquer sistema político humano inventado ao longo da história foram sistemas de amassamento do ser humano, de opressão humana. Essa questão da opressão, ela não é nova, ela está posta há milhares de anos entre nós, justamente porque ela ocorre há milhares de anos. E se a gente parar para analisar, existem diversas histórias entre nós assim também, como por exemplo a ideia de que os maçons fazem todo tipo de ritual, né? E os indivíduos mais poderosos dos Estados Unidos, fala-se muito aqui também, estão envolvidos com todo tipo de bruxaria, ocultismo e tudo mais, né? Isso é muito simbólico, é basicamente o mesmo que os Tivis acreditavam, né? Só que com uma outra roupagem,
roupagem mais urbana ou mais moderna, né, como a gente gosta de chamar. E uma coisa muito interessante que se conecta a isso, existe um livro do C.S. Lewis, aquele mesmo das Crônicas de Nárnia, e o nome do livro dele é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, em que ele diz, quando um diabo está ensinando para o seu aprendiz como sugar as energias dos seres humanos, ele diz exatamente que o grande pai das profundezas, que é assim que ele chama o inimigo maior, Satanás, né, ou como a gente queira denominar, o objetivo dele é comer as pessoas, né, é sugar as pessoas, é devorar as pessoas, para que tudo que as pessoas façam, sejam e sintam, elas sintam a partir dessa energia opressiva dele. Isso é muito interessante porque ele não está dizendo nada novo, né? Isso ele está tirando substância, na verdade, ele está se inspirando no que a própria Bíblia já dizia sobre qual é a estratégia satânica ou qual é a estratégia do mal, né? Daqueles indivíduos que fazem mal. Paulo, por exemplo, lá em Efésios 6, acreditava que a nossa luta aqui na Terra, a nossa batalha não é entre trabalhadores e capitalistas, como acreditava Marx, né? Mas a nossa luta, de fato, ela não é contra carne ou sangue, não é contra outras pessoas, mas contra principados e potestades. Para ele, a lógica estabelecida aqui no sistema, essa lógica de exploração e de massacre dos seres humanos, é uma lógica que está estabelecida em outros níveis, em outras camadas dimensionais, e que ela vaza para essa nossa camada e estabelece a lei, né, a lógica de funcionamento do nosso sistema. Inclusive com base nisso que Jesus diz que o mundo jaz no maligno, né, e que o diabo seria o príncipe deste mundo, no sentido em que ele estabeleceu a lógica dele e o sistema aderiu a isso e está apenas reproduzindo. Ou seja, o grande malvado na situação não é o empresário, né? Ele está apenas reproduzindo uma lógica que está acima dele e que talvez ele nem reconheça. Talvez ele faça porque ele pensa que é o certo, porque ele pensa que é assim que tem que ser, que é assim que as coisas são e é assim que ele vai sobreviver. E aí a gente, obviamente, experimenta esse canibalismo, né? Se você é um trabalhador, você experimenta o canibalismo que o seu patrão faz em relação a você. Aqui no sul da Flórida, onde eu estou, isso é muito claro, muito evidente, porque aqui é um lugar que tem muitos imigrantes de todas as partes, principalmente da América Latina. Então, eu já trabalhei com guatemalteco, com dominicano, com vários outros brasileiros também, e com indivíduos de outras nacionalidades, cubanos, hondurenhos, né? E é incrível como eles têm a consciência de que são explorados, ao mesmo tempo em que lutam para que isso não seja uma realidade constante. E é muito interessante também que, ao mesmo tempo que eles têm essa consciência, são justamente eles que trabalham para que esse sistema exista. Porque eles se veem numa situação de que eles precisam fazer isso para sobreviver, porque a lógica do sistema demanda essa exploração. Então, eu queria finalizar essa reflexão com um texto que Jesus, quando está ensinando ali os seus discípulos, ele fala sobre qual é a relação que os homens estabelecem entre si aqui na Terra, e que tem também uma analogia muito interessante no filme Matrix. Ele diz o seguinte aqui em Mateus 10, 16, ele diz o seguinte: eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Em outras palavras, eles vos entregarão ao sistema e vos açoitarão nos seus lugares de lei, né? No sentido em que a escravidão humana é promovida, é organizada, é arquitetada, é planejada justamente nos lugares de poder, o que antes era a sinagoga para os judeus, né? E que para nós hoje são os
as casas de justiça, os tribunais de justiça e outros lugares mais onde se escondem esses poderosos que se acham muito fortes, mas que na verdade não tem nada de fortes. Eles são fracos que se escondem atrás do seu dinheiro, atrás daquilo que eles chamam de poder, mas que se forem submetidos às mesmas coisas que os oprimidos são submetidos constantemente, a maioria deles vai se matar, porque não vai suportar viver sem o seu Deus, que é o dinheiro e que é aquilo que o sistema chama de prosperidade e de sucesso. Eu volto aí nos próximos vídeos para a gente fazer mais reflexões. Espero que isso tenha servido aí para você, de algum modo, olhar para a sua vida, olhar para esse momento, olhar para o tempo e adquirir um pouco mais de consciência. Um abraço.